Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Gelson da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estamos mais uma vez aí para nós darmos início, a um pequeno curso sobre anjos e demônios, amém? Algo bem interessante, eu quero compartilhar com os irmãos. É apenas um cursinho básico para nós termos algum entendimento sobre essas áreas, sobre anjos e demônios, sobre os anjos, quem são, seu poder, como houve a questão da rebelião, de Lúcifer, onde ele enganou vários anjos para levar com ele, e a atuação também dessas áreas de anjos malignos, ou espíritos malignos, que atuam em nosso mundo, tá bom? Então vamos entrar nessa série aí, algo bem interessante. Acompanha conosco, em nome de Jesus, vamos aprender junto para a glória de Deus. Tá bom, querido? Que Deus possa abençoar a tua vida. Obrigado pela tua participação, em nome de Jesus. Vamos lá, quem são os anjos? Bom, os anjos são mencionados tanto no Antigo como no Novo Testamento. Podemos ver na ocorrência que se encontra em Gênesis 16, 7. Lembrando que não somente em Gênesis, ali nós vamos perceber desde quando o homem falhou, Deus colocou ali os querubins na porta do Jardim do Éden. Ali Deus também levou os anjos para falar ali com Abraão. Enfim, tem algumas manifestações. Vou pegar apenas alguns versículos para nosso entendimento. Versículo 7 e 8, E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse a Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então o que acontece? Agar, por ela ter recebido o filho Ismael, e então ali praticamente ela cresceu-se sobre Sarai, esposa de Abraão. Então houve uma discussão e ela resolveu fugir. Não vamos entrar no mérito da história, mas o que me chama a atenção é a preocupação de Deus com Agar, porque mesmo que Ismael não fosse ali o filho da promessa, a qual Deus falou com Abraão no Gênesis 12, mas mediante o caso que Abraão teve um relacionamento com Agar, o que dela foi gerado também fazia parte da promessa, porque a semente de Abraão estava em Agar. Então, a gente percebe a preocupação de Deus em cuidar também de Agar e futuramente aí de Ismael. O que nós vamos ver aí é onde o anjo do Senhor fala com ela para ela voltar e se humilhar ali. Então já tem essa manifestação do anjo do Senhor. Bem interessante. Vamos lá? Em Apocalipse, Jesus diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Está aí Jesus falando referente que ele enviou o anjo do Senhor para falar com a igreja, trazer revelação. Então a gente percebe que os anjos ele têm uma função, vamos dizer assim, intermediária, para nos trazer revelação de Deus, mensagem de Deus. Os anjos têm uma função interessante, nós vamos discorrer nesse pequeno estudo e vamos ver quais são as funções dos anjos, tá bom? Apenas aqui uma introdução. Podemos ver que a existência dos anjos é reconhecida em toda a Bíblia, embora pode ter alguns que não acreditam, eles são seres reais, tá bom? Os anjos são seres reais. Vamos sempre guardar isso aí. Quem são eles? Vamos lá, o que a Bíblia diz. Ao observar a Bíblia, podemos ver que ela dedica uma atenção especial aos anjos. Sua origem, classificação, trabalho, natureza, relação com a vida na terra e com muita importância sobre a nossa postura em relação a ele. Tá bom? São coisas que vamos ver, as classificações, o trabalho dele, a natureza, a relação da vida na terra. Vamos perceber isso aí, ou porque até hoje o povo de Israel tem familiaridade com anjos, Vamos perceber, eles são reais. Isso aí nós temos que guardar em mente. Quem são eles,
Anjo do latim angelos, né? E do grego angelos. E angelos, né? Em hebraico é malak, né? Tá bom? Os anjos seguem ordem de Deus, tá bom? Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Salmo 91, versículo 11. E a gente percebe que o próprio Lúcifer, quando foi tentar Jesus em Mateus capítulo 4, ali, ele usou esses versículos para alegar que Jesus poderia pular e se lançar de cima de um pináculo, né? Então a gente percebe ali que o próprio anjo também conhece a palavra do Senhor. Então é bem interessante que ele usa argumento. É o que a gente vê hoje, ele utilizando-se da palavra por meio de pessoas para enganar o povo, tá bom? Realidade dos anjos. Bom, como já foi falado, a Bíblia sempre nos deixou claro que os anjos existem. O apóstolo Paulo e João tiveram que enfrentar os gnosticismo de sua época. Era uma filosofia que infiltrou na igreja, né? Eles tiveram que enfrentar, quando se decorre a carta de Paulo, as cartas de João, e até Pedro aborda alguma coisa, esses ensinamentos sobre os anjos haviam se filtrado com muita eficácia dentro da igreja. Por quê? Porque, veja bem, o evangelho era algo novo, Jesus era algo novo da época. Então, a cultura da antiguidade, eles tinham uma familiaridade muito grande com anjos, seres sobrenaturais, só que não de uma maneira certa. Quando o evangelho foi pregado entre os gentios, no meio dos gregos, no Império Romano, em todas aquelas regiões, eles quiseram trazer essas novidades, essas culturas para dentro da igreja. Então os apóstolos combateram e ensinaram sobre a realidade dos anjos, porém de como nós deveríamos nos comportar mediante a isso, tá bom? Eles trouxeram muitas heresias para dentro das igrejas. Eles ensinavam que os anjos eram seres intermediários entre o homem e Deus, e por isso deviam ser adorados. Olha que coisa interessante, embora hoje algumas pessoas acreditam que eles eram seres intermediários, né? Eu abordei a questão que os anjos eram como um intermediário da seguinte forma: às vezes eles ministram bênção, eles trazem bênção, né, pela misericórdia de Deus, só que jamais ele cria uma intermediação entre nós e Deus. Não, isso aí, os anjos não têm essa função, tá bom? Ninguém vos domine a seu bel prazer em pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchados na sua carnal compreensão. Paulo escrevendo à igreja de Colossenses 2,18. Por quê? Ele já deixa bem claro aqui, tá? Pessoas querem dominar a outra com culto de humildade, culto dos anjos. A pessoa fala coisas que não viu e a pessoa está inchada, a pessoa está na carne, tá? Tem pessoas que vê anjos de tudo quanto é jeito. E os apóstolos combatiam isso. É anjos voando, é anjos com vassoura, anjos com rodo, anjos com bandeja, sabe? São coisas que não tem nada a ver. Que a prioridade da igreja não é se reverenciar a anjo, mas infelizmente alguns se comportam de maneiras terríveis na igreja. A igreja ela tem que adorar o Senhor e proclamar o evangelho de salvação. Infelizmente, há aqueles que mantêm essa prática de adoração a anjos, coisas que contraria a vontade de Deus. Amado, Deus não nos chamou para isso. Deus não chamou a igreja para esse tipo de coisa. Tá bom? Vamos entender a função dos anjos. Interesse pelos anjos, né? Tá aí algumas imagens. Lembrando os irmãos que anjos não tem essa questão de asas, tá bom? Depois vamos explicar sobre isso. Aqui é somente para os irmãos terem uma noção. Em quase todas as religiões tem se interessado pelos anjos. Desde os tempos antigos há muitas demonstrações e contos de histórias, livros e pessoas que alegam ter conversado com anjos. Então isso aí no decorrer da história, isso é inquestionável. Vários livros que se lê da antiguidade, das religiões antigas, muitas pessoas tiveram experiências com anjos. E até mesmo algumas mormons, a religião dos mormons, outras religiões, alguns tiveram
segundo eles, alguma revelação dos anjos, né? Revelação, alguma mensagem extraordinária dos anjos, e acabaram formando aí sua própria doutrina, né? Mas isso é terrível, tá bom? Então o interesse pelos anjos é muita coisa. Hoje tem anjo da água, anjo do fogo, anjo que eles criam, é anjo das 7 facas, 7 pauladas, 7 chifres, é anjo para tudo quanto é gosto. E tem coisas que nós temos que vigiar, tá bom? Depois vamos abordar sobre alguns nomes que a Bíblia fala de anjos, tá bom? Mas o que a Bíblia ensina e o que podemos aplicar em nossa vida? Uma pergunta, o que a Bíblia ensina sobre os anjos e o que nós podemos aplicar para a nossa vida sobre isso, tá bom? Vamos ver? Os anjos são seres espirituais, guarda isso aí. Jesus, ao conversar com a mulher samaritana, disse: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. João 4, versículo 24. Então Jesus já entra numa ministração para a mulher samaritana ali no poço, foi tirar água, e ele diz: Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, por Deus ser espírito, obviamente os anjos também são espírito. Os anjos, então podemos afirmar que os anjos possuem natureza espiritual, tá bom? Os anjos possuem natureza espiritual. E quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1, versículo 7 e 14. Depois nós vamos abordar sobre essa questão, os anjos servindo a igreja, tá bom? Mas aqui é só os versículos para você ter uma noção sobre a questão que os anjos são espíritos, tá bom? Espíritos ministradores. Então vamos entender sobre isso. Depois vamos abordar esse assunto aqui, aqueles espíritos para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Pois vamos abordar esse assunto, tá bom? Mas o objetivo agora é falar sobre a questão que os anjos são seres espirituais, tá bom? O anjo não pode ser visto, somente se Deus permitir. Você vê, lemos atrás ali, quando Agar teve a experiência que ela viu o anjo do Senhor. Então, se há uma manifestação, é bem óbvio que Deus pode ter permitido deles aparecerem, dialogar com alguém. Isso eu não duvido. Mas há muitas manifestações estranhas que nós temos que vigiar. Isaías 6, versículo 1 e 3. Ao ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, versículo 1 a 3. Então, você vê que experiência que Isaías teve. O profeta Isaías, ele teve uma experiência, depois dessa experiência, ele foi transformado num outro homem, e começou a anunciar a palavra com eficácia, com mais poder e autoridade. Então, Isaías, o profeta messiânico, teve a experiência, só que ele viu algo que muitos não conseguiam enxergar. Deus abriu os olhos espiritual do profeta Isaías. Oxalá se Deus abra os nossos olhos espiritual para contemplar a magnificência de sua glória. Lembrando que, por ser espírito, não é um atributo ou qualidade da existência deles, tá bom? Antes, a essência, em essência, os anjos são espírito, tá bom? Vamos guardar isso aí. Eles não se reproduzem como os homens ou como os humanos, tá bom? Os anjos não se reproduzem, tá bom? Vamos guardar isso também. Eles não se reproduzem. E nós temos que ter isso em mente, porque há muitas coisas que as pessoas eles querem abordar. Mateus 22, 30. Na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio. São, todavia, como os anjos. Olha que coisa interessante. São como os anjos do céu. Então, guarda isso. Então, os anjos não se reproduzem. Tá? Então, tem história, testemunho de pessoas que, sei lá, coisas que não entram na minha mente. Coisas que eu não acredito. Tá bom? E nós temos que entender, os anjos não se reproduzem. Pastor, mas eu vi testemunho de pessoas que o demônio foi lá e transou com ela, dormiu com ela.
Isso nós vamos abordar lá na frente sobre possessão maligna, tá bom? Mas os anjos não se reproduzem. O próprio Jesus deixou isso bem claro. Os saduceus surgiram no segundo século a.C., durante a revolta dos Macabeus. Eles estavam ligados diretamente à classe aristocrática e sacerdotal. Eles aceitavam somente o livro de Moisés, o Pentateuco, como escritura. Negava a ressurreição do corpo e do juízo futuro, a existência de anjos, demônios, etc. Então, os saduceus, se vê os séculos que eles surgiram. Eles debatiam muito sobre isso. Então, eles foram abordar Jesus sobre essa questão. Sobre a questão, um homem ele morreu, aí não deixou filho, aí o cunhado casou com a mulher, morreu também, e não deixou filho, e assim foi indo. E todos morreram. Quando chegar lá no céu, de quem vai ser a mulher? Tá? Então, vamos entender sobre isso. Eles se aproximaram de Jesus com uma situação da lei de Moisés. Deuteronômio, capítulo 25, 5 e 6. Mediante isso, eles afirmavam sua doutrina em não haver ressurreição. Não haver ressurreição. Olha que coisa interessante aqui. Deixa eu pegar aqui o Deuteronômio 25, tá? O versículo de número 5 e 6. Aí ele fala assim, ó. Coisa interessante. 5 e 6. Deuteronômio, é isso mesmo. Quando alguns irmãos morarem junto e algum deles morrer, não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com o homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e tomará por mulher e fará obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que seu nome não se apague em Israel. Então eles pegavam esses versículos e aí eles colocavam que não havia ressurreição, que eles colocavam que as pessoas, o mesmo casamento que você fez aqui, você estava na eternidade, eternamente casado. Já pensou? Eternamente casado. Para alguns, misericórdia. Para outros, né? Amém. Então eles formavam aí sua doutrina. Mas e Jesus, então, ensinou para eles. Jesus deixou claro que no céu os homens não se casam, seremos como os anjos. No céu você está livre de casamento, mas aqui na terra você está debaixo de uma obrigação, debaixo de uma lei a ser cumprida. Tá bom? A esfera angelical. Eles têm sua própria habitação, um lugar celestial onde moram e onde saem como ministros invisíveis de Deus. Está aqui, né? A imagem aqui, esse desenho interessante dos anjos olhando na terra. Porque neles foram criadas todas as coisas que há no céu. Porque nele, né, nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Invisíveis e invisíveis. Olha que coisa interessante. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,16. Então, Cristo, tudo foi criado por ele e para ele. Tá bom? O apóstolo Judas diz que alguns anjos deixaram seu lugar de habitação. Olha que interessante, os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Judas, versículo 6, né? Vou colocar Judas 1, versículo 6. Então, o que a gente entra? Para ter esse entendimento. Os anjos, eles têm sua esfera de morada na eternidade, no próprio céu. Eles têm esse lugar de habitação. Isso é bom guardar isso. Todo o universo é habitado por seres, né? Na língua hebraica, a palavra céu vem sempre no plural, né? Céus. Porque os judeus entendiam haver 3 céus. Não vou entrar no mérito dessa questão, porque alguns acreditam até em 7 céus. Eu vou entrar no mérito sobre isso. O meu negócio mais é da Bíblia. É o que está na Bíblia, eu gosto de ministrar. O que está além da Bíblia, para mim é como história, tá bom? Eu não quero criar um vínculo, porque para mim não importa. Eu gosto mais do que está na palavra. O primeiro céu, alcance imediato dos homens. Então tá aí, né? As nuvens, os pássaros voam, coisa extraordinária. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. O segundo céu é o estrelar. Uma coisa linda aqui, olha, que dimensão maravilhosa. Para quem já viajou espaçonave aí para o espaço, aí deve ter visto aí, deve ser muito lindo, né?
Salmo 147, 4. Ele fixa o número das estrelas e a cada um, né, dá um nome. Que coisa linda! Cada estrelinha no céu que nós conseguimos enxergar com nossos olhos e aquela que nós não vimos ainda, Deus chama cada um com seu nome. É lindo, é tremendo. O terceiro céu é o lugar onde está situado o trono de Deus, né? Onde Paulo teve aquela experiência com Deus. Então vamos falar essa experiência de Paulo. O Senhor estabeleceu seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Salmo 103, 19. Deus domina todo o poder, toda a honra. Né? Então, a gente entendemos essa manifestação. Jesus disse que os anjos estão no céu, mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Marcos 13, versículo 32. Paulo disse que eles são do céu, guarda isso. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, maldito, né? Gálatas 1, versículo 8. Essas pessoas que recebem mensagem de anjo aí, com mensagem diferente, religiões que são formadas mediante ministrações de anjo, é tudo maldito. É a Bíblia que diz, não é eu. Seja anátema, porque o evangelho ele é um. O que vai além disso, de procedência maligna. Paulo disse que eles são do céu, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, versículo 12. Só estou passando os versículos, porque mais para frente vamos falar sobre campo de batalha espiritual, vamos abordar esses versículos com mais intensidade, tá bom? Então, o que está aqui base para você, para nós entendermos sobre essa questão dos anjos? Tá? Nós temos uma noção melhor e mais ampla. Na próxima aula vamos abordar sobre a criação dos anjos. Amém, querido? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E eu peço que cada dia a graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Senhor, derrama a tua graça sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre esta família. Guarda, livra. Envia os teus anjos para guardá-los, para livrá-los, Senhor, segundo a tua palavra, que os anjos do Senhor acampem em volta daqueles que o temem. Em nome do Senhor Jesus.